Boa noite. Nós estamos aqui há 1 ano e meio nessa casa. Inauguramos o Centro Cultural Unibis Cultural com esse propósito justamente de trazer à luz esse protagonismo da inovação e da economia criativa da nossa cidade, trazendo esses grandes momentos de encontros, de formação também e de treinamento. Sempre pensando nessa perspectiva de como nós vamos poder ressignificar o trabalho, a produtividade, o entendimento, o saber nesse próximo século. E, claro, que nessa perspectiva, nós estamos tendo sempre um parceiro incrível, que desde a nossa primeira iniciativa, quando a gente assumiu esse prédio, que foi a Cielo, que naquele momento entendeu a dimensão do que nós estávamos propondo, e nós dissemos o seguinte: essa jornada é longa, porque, de fato, o desafio é fora dos modelos convencionais como centro cultural, e sedimentar essa visão de mundo é uma visão que não é muito convencional, e as pessoas, então, precisam ter o tempo de entendê-la, ter o tempo de sedimentá-las, e aí, a partir dali, sim, a gente criaria uma nova cultura, uma nova percepção sobre essa nova cultura urbana. E é incrível porque nós estamos aqui exatamente nesse período e essa resposta ela veio muito mais rápida para nós do que nós imaginávamos. O ano passado nós conseguimos fazer aqui mais de 800 encontros nas mais diversas temáticas de inovação que a cidade produz. E isso só é possível, evidentemente, porque a cidade está muito viva. A cidade está muito viva. Quer dizer, se você pensar na perspectiva do que nós temos visto na agenda midiática, com a crise, etc., etc., o que nós estamos, no nosso canto, aqui no nosso cantinho da Oscar Freire, a gente percebe que as pessoas estão tentando se reinventar, se ressignificar e encontrar saídas para os seus desafios. E isso nos traz uma agenda maravilhosa para a cidade. Se vocês puderem ter a oportunidade de acompanhá-las, não somente dentro do foco da Unibis Lab, mas toda a programação que ela se recheia nessa casa, é incrível como a gente, em tão pouco tempo, e aqui o subsecretário Roberto Secria de Desenvolvimento Econômico estava dizendo, como a gente está conseguindo sedimentar esse hub de economia criativa em tão pouco tempo, porque, de fato, são vocês que fazem essa agenda. É a cidade que está produzindo isso, e a gente só está, na verdade, sendo um agente impulsionador, um fomentador dessa maravilha de produção que a cidade oferece para todos nós. Então, só, na verdade, quero dizer muito obrigado a vocês por estarem nessa jornada da vida e dizer que nós estamos super felizes de poder estar acolhendo essas iniciativas. E para essa noite, que para nós é bastante dedicada e delicada, porque é a segunda edição que a gente está fazendo a Unibis Lab, a gente pediu para a Sandra, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, liderar esse encontro. Não casualmente, não é simplesmente pelo veículo, mas também pelo veículo, porque ela simboliza exatamente o que a gente acredita, que é essa inovação premente do jovem empreendedor. Então, Sandra, queria te agradecer e convidá-la para você liderar a noite. Obrigado. Bom, uma grande satisfação estar aqui. Bruno, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Sandra Botti, a diretora da marca Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e antes de nós começarmos, eu só queria explicar um pouquinho, porque tinha até gente me perguntando, né, TV, é revista, o que é. Então, hoje, a Pequenas Empresas e Grandes Negócios ela tem, sim, o programa na TV, que é feito por uma produtora terceirizada, que se reporta à Rede Globo. E essa divisão da marca é um braço onde nós temos relações ali cordiais, de troca de conteúdo, mas que trabalha de forma independente. Então, do que é que eu cuido lá na Pequenas Empresas e Grandes Negócios? Né? Uma marca que fala de empreendedorismo e inovação. E, claro, falando de empreendedorismo e inovação, ela também não pode deixar de ser igualmente empreendedora e inovadora.
Então, o Giovanni, que estava dizendo em um momento, poxa, é só a revista, não é mais só a revista, né? Tem tanta coisa acontecendo lá, com tantos conteúdos que encontram outros continentes e outras plataformas. Hoje, a Pequenas Empresas e Grandes Negócios, nós definimos como a maior e mais importante comunidade de empreendedores do país. Ela tem, no braço virtual dela, uma audiência que bate 3 milhões de usuários únicos, com mais de 15 milhões de page views, mais de 3 milhões de fãs nas redes sociais, e são fãs espontâneos ali no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Nós nunca impulsionamos nada. Ela é uma love brand e que fala com diferentes públicos, com projetos proprietários para cada um desses públicos. Então, ela tem também um público para mulheres empreendedoras, né? Estou vendo aqui várias mulheres, né, entre nós, que é um público ascendente. Nós temos negócios sociais, uma comunidade também muito forte, negócios familiares, startups. Então, vários projetos que estão ancorados na marca. Prêmios. Então, eu convido vocês aí, que são os empreendedores criativos da economia criativa, a visitar o nosso site, a entrar em contato conosco nesses diferentes projetos, que vai ser um prazer tê-los lá. Entrem em contato comigo se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu acho que a gente está aqui hoje quase numa sala de estar, então teremos aqui os nossos super convidados de honra no palco, mas eu gostaria que vocês se sentissem absolutamente à vontade para participar dessa conversa também. A Laura, né, vai estar aqui por perto com o microfone. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, falem com ela, peguem o microfone e entrem, participem desta conversa também. A intenção é realmente construir um diálogo e chegar aí a algumas reflexões, né? Assim, olhando o ponto de vista sempre do outro, né? Numa audição qualificada, numa reflexão sobre o que nos espera nesse admirável novo mundo digital, né? Das novas relações de trabalho, com novos paradigmas, como tão bem a Unibis Cultural colocou aqui como tema desta noite. Então, para começar, eu vou chamar aqui os nossos convidados, pegar minha colinha aqui. Gostaria de chamar ao palco, primeiramente, então, por favor, o Fernando Simões Filho, que é representante da BenTV Investimento Social. Palmas para o Fernando, por favor, né, que aceitou gentilmente o nosso convite, aqui com o tempo, que sempre é o bem mais precioso que todos nós temos. O Fernando, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes, tem certificado, tem um currículo super longo aqui, e eu vou só resumir, mas assim, tem várias estrelinhas, assim, várias patentes ali que ele já conquistou tão jovem. Certificado em Ciências Holísticas e Economia para a Transição pelo Schumacher College e certificação internacional em Negócios Sociais pela ESPM e UNO Social Business. E atuou por 10 anos na empresa JSL SA. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Bom, nosso próximo convidado da noite é o Davi Feigenboim, né, especialista em desenvolvimento de negócios. Muito obrigada pela sua presença. Davi, seja muito bem-vindo. O Davi estava me contando agora no café, assim, coisas extraordinárias que ele faz, assim, uma ponte com Israel. Ele conhece muito bem o mundo das startups, tem uma experiência incrível em tecnologia, finanças, desenvolvimento de negócios. Hoje ele é CEO e fundador da Smart Drive, e também fez parte de grandes empresas, como a Accenture, a K2 Investimentos e a Strauss. A Smart Drive é uma empresa que investe em startups de Israel. Daqui a pouquinho o Davi vai explicar um pouco melhor para a gente, né, como são essas startups, que mundo que é esse que ele trabalha. Bom, o nosso próximo convidado é o Tiago Vinícius. Cadê o Tiago, que eu não tinha identificado onde ele tinha se escondido, estava ali no fundinho. Tiago, palmas para o Tiago. Obrigada pela presença, um grande prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. O Tiago, gente, ele é multitask, faz milhões de coisas. Né? Ele estava contando, assim, falou, nossa, como será que ele dá conta de ter tantas atividades criativas e bacanas
aí. E ele conta isso para a gente daqui a pouquinho, mas, entre elas, ele é criador do Banco Comunitário União Sampaio, que tem como objetivo ampliar o debate sobre sustentabilidade, autofinanciamento, apropriação dos meios do capital, e, sob essa perspectiva, busca novas formas de organização que não são pautadas pelo capital, mas pelo desenvolvimento humano. Enfim, ele resumiu ali na nossa conversa anterior de que ele trabalha com microcrédito e economia solidária. É isso, né, Tiago? Bem-vindo. E a próxima convidada que sobe ao palco agora conosco é a Rafaela Capai, que também... Nossa, Rafaela, como que eu vou aqui, né, te definir, que é atriz, bailarina, escritora. Ela falou, não, eu sou como quase um canivete suíço. E ela é uma grande representante, na verdade, né, dos empreendedores criativos. Uma super honra estar aqui com você também, Rafaela. E a empreendedora criadora do Espaço Nave, né? Ela vai contar um pouquinho para a gente mais a respeito do trabalho que ela faz. E aí você falou dessa definição, né, das pessoas multitasking, né? E eu lembrei de uma reportagem que a Fast Company publicou alguns anos atrás, definindo pessoas como eles, assim, que têm muitos interesses, que estão interessados em construir um mundo mais humano, mais criativo, né, onde as pessoas possam ser mais autoconfiantes, mais felizes, e têm múltiplos interesses, que é a geração Flow. Eu acho que dá para achar, dar um Google lá na Flow Generation, que é também uma reportagem muito interessante. Então, Rafaela, você é uma representante da geração Flow. E, enfim, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo e depois nós vamos arrematar a noite com um speech da Denise Guilherme, que é um grande case de sucesso aqui da Unibis Cultural, que construiu aí a Taba. Dá só um alôzinho aí para o pessoal saber quem você é, Denise. Está aqui na frente, obrigada. Daqui a pouco a Denise se junta a nós. Então, deixa eu sentar aqui um pouquinho também. E aí, bom, já que o tema é trabalho, né, novas relações de trabalho, eu só queria entender um pouquinho, antes também da gente começar, quem já é empreendedor aqui e quem não é? Quem já é? Quem não é? Quem quer seria legal também, né? Então, quem é? Quem quer empreender. E quem quer? Então, acho que a maioria é de quem quer empreender, e aí quem não é, e quem já é mais ou menos equilibrado, né? Bom, queria começar, então, essa nossa conversa com uma provocação para vocês, aí, porque sempre se fala da questão do ensino formal, né? Se é necessário estudar, não é necessário estudar. Aí, os empreendedores americanos de sucesso, né? Vide o Mark Zuckerberg, entre outros, fundadores do Snapchat, não, eu desisti da escola, acho que a escola não ajuda. Quer dizer, o que vocês acham, né? Queria começar aqui pela direita com o Tiago Vinícius. Você acha que, para empreender, precisa estudar? Você usa o conhecimento que você adquiriu na escola, Tiago, para os seus projetos, ou até que ponto que a escola da vida pesa mais? Boa noite. Vixe, mano, tá xoxo aí, parece festa de rico aqui. Boa noite! Para empreender tem que ter energia, tem que ter força, senão não vai. Certo? Ó, nossa escola é aqui, ó, a Ruologia. Eu sou formado em Ruologia com pós-graduação e pular muro. Certo? E, ó, a nossa pedagogia é a rua. A nossa pedagogia é os saraus. E, para a nossa conversa ficar melhor, vamos falar os flancos e barrancos do gueto Shabazz. Talvez um 14 de maio, quem sabe, talvez. Haja um dia a pena que o povo acabe, talvez. Era uma vez uma planta chamada favela, que só tinha coragem de ir perto dela. Porque ela só nasce em lugares difíceis. Hoje os homens sonham em fazer edifício. Porque ela só nasce em lugares difíceis. Hoje os homens sonham em fazer edifício. Findada por escravidão, fundada por excelência. Fundada por providência, na cidade maravilhosa por excelência. Vieram soldados morar a tal fato aludo, homens que receberam ordem em matarem canudos. Alguns a chamam de mandioca brava, a maioria favela porque lembra fava.
Ninguém por bem quer morar nas favelas, aonde a vida é dura, mesmo com a vista bela. Há crime em toda a favela, mas não é culpa dela. Não foi ela que escolheu ser dos pobres a cidadela. A favela cresceu, com gente em todo lugar. Mais de um século depois, até é ruim de alugar. O governo até teme em dialogar. Entra com tanque em vez de melhoria popular. Todos cabem na favela, mesmo assim há vários anos. Recolhe meus parentes, meus vizinhos e meus manos. Até os pequenos que mereciam ameno ganha cela. É, tio, mó veneno ser favela. Não é igual a novela, não é moda, é o sentido não sexual da palavra foda. Muitos planos sem êxito da ditadura ao êxito, criaram a miséria, ocultaram o antídoto. Doutos saberes versejam favela, podres poderes pedem voto a ela. Sem alvo da polícia, renda das milícias. Sem coluna social, todo dia é notícia. O termo favela se tornou pejorativo? E por que comunidade é menos ofensivo? Somos sociedade, somos capital ativo, e não bode expiatório do especulativo. Somos todos do gueto, ordem e progresso, disciplina na humildade, muita arte, prosa e verso. Aqui, o papo torto acaba no valão. Ah, se a favela julgasse o mensalão. Pode ser em Trípoli, Mumbai ou Marrakech, ou no centro de São Paulo, confuso igual a Bangladesh. Pode ser no Nordeste, casa de pau a pique, a cada esquina, Zanzibar, Moçambique. Pode ser Singapura, ou de lá ou daqui. A favela é giga, pura na Jamaica ou no Haiti. A minha saudação a todas da lembrança nunca passa. Eu mando esse salve lá para o Morro da Fumaça. Certo? Uhul! Essa é a poesia, essa é a mensagem. A mensagem das ruas. Através da poesia, da literatura marginal. Hoje está tendo sarau, lá na Cooperifa do Sérgio Vaz. Certo? E aí a nossa vida é nessa escola, que é a Escola das Ruas, que hoje a gente criou um roteiro na cidade de São Paulo, que é a cultura periférica. Né? São saraus. A gente leva pessoas de todos os lugares para ir para onde? Para ir para a quebrada, para conhecer os verdadeiros empreendedores sociais, as pessoas que estão ali, dedicando a sua vida à comunidade. Então, Tiago, você estava explicando que muitos desses empreendedores eles não têm acesso ao ensino formal e que, na verdade, você sente falta disso, né? Exatamente. Essa coisa do ensino formal, assim, a gente parte de uma realidade que os jovens da periferia mal tiveram aula de matemática no passado, porque teve a greve dos professores e depois teve a ocupação das escolas. Na hora da largada, o jovem do Capão vai ficar para trás, porque ele não teve acesso a um ensino estruturante. Eu não estou falando aqui se ele vai ser bom em matemática ou português, estou falando de estruturação, de estrutura. E é o que está faltando hoje nas quebradas. As escolas totalmente esquecidas. Escolas onde as pessoas jogam lixo na frente da escola. É a estética que gera violência. Vai morar na frente de um piscinão, para você ver como que é, todo dia aquele cheiro, aquela enchente. É uma estética que gera violência. Então, a escola é importante para a gente, mas o que está sendo importante para a gente é isso aqui. É as nossas metodologias, são os nossos livros, é a nossa oratória aqui, dentro da nossa metodologia. Certo? Falaram que a gente não era pobre porque nós não tínhamos dinheiro, nós foi lá e fez o nosso. Aqui, já que... isso aqui é a nossa moeda. Eu vou passar para vocês, mas é dinheiro, que eu estou com meus manos do Capão aí, vocês me devolvem. Hein? Vou passar a palavra aí, porque... Vou passar aí, toma aí, Tiago, seria bacana você explicar um pouquinho o que é essa moeda, né, para as pessoas entenderem. Certo. Essa moeda é o Banco União Sampaio, a gente empresta nessa moeda. Isso faz com que a nossa economia fique lá no nosso bairro, porque a gente fala que nossa comunidade é a economia do balde furado. Todo mês a gente enche aquele balde e todo mês a gente esvazia ele, à medida que a gente define consumir dentro ou fora da comunidade. Esse banco faz com que as pessoas consomem na comunidade. Isso gera um fluxo financeiro que, de R$20 mil de um catarse que a gente fez, arrecadamos 20 mil, e hoje a gente já fez mais de 300 empréstimos, que já gerou mais de R$1 milhão. A gente faz empréstimos produtivos, que é em reais, com juros de 2%. E por que é 2%? Porque a gente não desconfia das pessoas.
A gente conhece cada um que a gente está emprestando. Não tem Serasa, não tem SPC. Tem a própria comunidade falando se a gente vai emprestar ou não. É um banco que não tem porta giratória. As pessoas entram, a gente entra na vida das pessoas através da conta. Porque ninguém quer falar de economia. Na periferia, depois de bar e igreja, o que mais tem é ONG. Isso é uma grande realidade. Quem não assistiu Quanto Vale é por Quilo tem que assistir. É o que acontece. É a pobreza virando o mercado do social. E a gente entra na vida das pessoas através da economia. Porque hoje o jovem tem o corporativismo das empresas para trabalhar, atravessar a ponte todo dia, vir aqui trabalhar no centro, ou ele pode escolher empreender na sua comunidade e o banco comunitário dá esse suporte para ele se desenvolver. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Incrível. Estamos juntos. Estamos. É nós. Muito juntos. Bom, vamos lá, Rafaela. A Rafaela tem uma história muito interessante, né? Eu queria que você contasse e compartilhasse com o público como que você começou esse trabalho, como que você vem amadurecendo. E tem um pouco a ver com o que o Tiago faz ali também. Assim, a ponte que eu vejo é de tentar despertar nas pessoas, né, Rafaela, o potencial, às vezes, adormecido nelas, né? E fazer com que as pessoas acreditem que elas realmente são capazes de empreender, de construir aí os seus negócios que sejam coerentes com os talentos delas. É isso? Explica para a gente. Boa noite. Eu sou bailarina desde pequenininha. Desde os 4 anos de idade, eu dançava. E, aos 14, eu comecei a dançar profissionalmente. Foi natural. Fui chamada para dançar profissionalmente num grupo lá de Belo Horizonte e assinei minha carteira aos 14 anos como bailarina profissional. Eu fui crescendo, fui amadurecendo. Essa escolha foi, de fato, ficando mais forte para mim. E eu me vi, em algum momento, sem conseguir, de alguma forma, transformar aquele meu talento em meio de vida. Eu queria continuar fazendo mais das coisas que eu gostava de fazer, teatro, dança, escrever, e eu ficava mais tempo parada, esperando oportunidades de diretores, de produtores, de pessoas que faziam castings, e eu trabalhava menos do que eu gostaria de trabalhar em Belo Horizonte, e eu fazia menos das coisas que, de fato, tinham algum tipo de identificação com o que eu queria colocar no mundo, com as conversas que eu queria gerar através do meu trabalho. Você ficava passiva ali, dependendo de uma resposta deles, é isso? Exatamente. E aí eu comecei a empreender. Eu nem sabia que chamava esse nome quando eu comecei a empreender. Comecei a produzir meus próprios espetáculos de teatro em Belo Horizonte, comecei a fazer coisas acontecerem e descobri que existia um jeito de pensar o empreendedorismo que era um jeito um pouquinho mais fora da caixa, menos tradicional, que levava em consideração o empreendedor em si, os talentos que o empreendedor tinha, as habilidades que ele tinha. E aí eu fui estudar em Londres com uma bolsa de estudos que eu inventei. Eu propus... Como assim que você inventou? Tem que explicar melhor. Conto. Todo mundo vai querer inventar essa bolsa aí. Mas as leis de incentivo à cultura, muitas delas permitem bolsas de estudos internacional. E aí eu entrei com um projeto de lei de incentivo no Estado, em Minas Gerais, propus ao Estado que eu ia estudar um tema no Reino Unido, que era referência nessa história de economia criativa. O Reino Unido aceitou a minha bolsa, claro, e o governo do Estado achou que existia um valor a ser compartilhado ali, que aquilo que eu estava indo estudar poderia interessar outros artistas do Estado. Mas não tinha histórico, então você que inventou mesmo. Não, assim, a bolsa existe. Cavou essa vaga. A bolsa existe. A possibilidade de você entregar uma bolsa num projeto de lei de incentivo existe. Só que pouquíssimas pessoas acessam, porque elas têm dificuldade de fazer com que o que eu estou indo aprender, como é que isso beneficie o outro, e não só a mim mesma. Eu podia ir aprender, guardar para mim, e nenhum governo ia me dar dinheiro para estudar. Na medida em que eu transformei isso num projeto, olha, eu vou estudar tudo que eu for aprendendo, eu vou compartilhar através de um blog. E depois você vai devolver para a sociedade. E vou devolver para a sociedade enquanto estou aprendendo, na verdade, porque a internet permite isso. Assim nasceu a Espaçonave, que é a minha empresa hoje. Nasceu primeiro como um blog, eu compartilhando tudo que eu estava aprendendo sobre economia criativa e sobre empreendedorismo através da internet. Eu voltei ao Brasil, fiz uma sequência de workshops gratuitos, compartilhando esse conhecimento, e ainda faço, claro, que eu tinha aprendido. E aí o modelo de negócio foi evoluindo. Do blog, eu passei a fazer workshops presenciais. De workshops presenciais, eu passei
a ensinar essa metodologia online, e hoje em dia é o que a gente faz. A gente, através de uma metodologia que primeiro nasceu da minha história, de como é que eu vivo fazendo mais do que eu gosto, como é que eu vivo fazendo mais daquilo que tem a ver comigo, transformou hoje, a gente já ajudou mais de 1.500 empreendedores criativos diretamente, além de uma audiência grande através da internet. E aí o que a gente faz é ajudar as pessoas a se reconhecerem como empreendedoras, porque muitas delas não se reconhecem, entender que elas podem ter um pensamento criativo e um pensamento empreendedor e que isso pode funcionar junto ao mesmo tempo. E aí a gente ajuda elas a tirar isso que elas são, que a gente chama de capital humano e criativo, e transformar num negócio que possa beneficiar outras pessoas também. E é complementar ao ensino formal, ou a opinião que você tem hoje em relação à necessidade do ensino formal para empreender? Eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é empreender, né? Eu sei que existem milhões de jeitos de pensar o empreendedorismo. Para mim, o empreendedorismo é essa energia intrínseca, essa potência que eu acredito que todo mundo tem, mas que ela não está desperta, ela não está acesa, que faz com que a gente consiga criar coisas e materializar coisas. Eu posso empreender dentro de uma empresa, eu posso empreender o meu próprio projeto, eu posso empreender em comunidade, eu posso empreender socialmente. E aí eu acredito que a vida é a melhor escola para o empreendedorismo, sim, mas é claro que o ensino, um ensino formal, estruturado, ele pode também te ajudar a entender melhor até como a vida funciona do lado de fora. Eu agradeço muito por ter, sei lá, estudado numa escola montessoriana quando eu era criança, que me ensinou o que era criatividade, sem nem eu saber que existia essa palavra, me ensinou a fazer coisas sem eu saber que era empreendedorismo, e eu sei que muita gente não tem essa possibilidade, e, por isso mesmo, eu acho que não é essencial. É importante, é muito importante, mas eu não vejo como essencial, não. Bacana, muito obrigada. Bom, Fernando, duas coisas. Assim, uma coisa que o Tiago falou, né, que eu acho que você deve reconhecer um pouco dessa questão aí, do confiar nas pessoas, né? Você que é aluno da Uno Social Business também, né, do microcrédito ali, né, desse modelo mais... Opa! Tá sem, acho que tem aqui, desculpa, obrigada. Não é fora do padrão, queria que você falasse a respeito dessa experiência e sobre o que a Rafaela colocou a respeito de ensino formal. Você comentava ali com a gente, né, antes de nós começarmos, que você não se reconhecia como empreendedor até 3 anos. É isso? De 3 anos para cá que você entrou nessa, né? E como que foi essa passagem? Bom, então eu trabalhei na empresa da minha família, empresa que foi fundada pelo meu avô. E aí, em 2013, quando eu tive contato com esse modelo de negócios sociais, muito fomentado pelo Yunus. O Yunus é um Nobel da Paz de Bangladesh, que em 2012 para 2013 ele formou uma equipe para atuar aqui no Brasil, com foco em educação, disseminando esse conceito de negócio. E aí, quando eu conheci isso, eu encontrei ali um negócio que fazia muito sentido para mim, né? Que era ter uma atuação social, que eu tinha vontade, mas também trazendo um modelo de gestão, de eficiência, muito disseminado por um mercado tradicional. Você unir essas duas coisas. O negócio social que ele fala, para garantir que o foco daquele negócio é realmente resolver um problema social e ou ambiental, a empresa assume que todo o lucro vai ser reinvestido na empresa, então é uma empresa que vai gerar lucro, ela vai cobrar pelo produto ou serviço que ela atua, que ela faz, mas todo o lucro vai ser reinvestido. Então, a questão financeira entra com o conceito de sustentabilidade para aquele negócio poder crescer e poder apoiar cada vez mais na solução de um problema social e não para aquilo gerar um ganho financeiro para o investidor mais financeiro. Então, gerar valor para toda a sociedade, e aí tem um prolabore, e não necessariamente exato, ali só remunerar o capital, não é isso? Exatamente. Então, você devolve aquele capital principal que foi investido, sem um ganho financeiro, porque quem está investindo pelo ganho coletivo e não pelo ganho individual, e todo mundo que trabalha naquela empresa é remunerado como uma empresa de mercado. Quanto maior a empresa, maior a remuneração, porque maior a responsabilidade das pessoas. E aí a gente criou a BemTV para emprestar recurso para esses empreendedores sociais.
Mas você segue à risca esse conceito, Fernando, porque tem várias acepções de negócio social, né? Assim, o negócio social segundo a visão clássica, né, do Yunus, que foi aí o criador do microcrédito, né, que inspira talvez as iniciativas do Tiago e de muitos outros empreendedores muito a mundo afora, é de que você realmente não pode remunerar o capital, né? Assim, somente o capital, né? Você devolve ali e depois tudo tem que ser reinvestido no próprio negócio. E algumas outras pessoas compreendem negócio social como como um negócio que resolve problemas da base da pirâmide, né? Como que é para você na BTV e, sobretudo, você que vem de uma família de empreendedores clássicos, né? Sim. Bom, a BTV, esse nicho de negócios sociais, ele está dentro de um conceito de setor de impacto social. Então, você tem ali algumas nuances. Você tem negócios que vão gerar ganho financeiro para o investidor e também vão apoiar a solução de um problema socioambiental, também tem essa missão. E você tem negócios como os negócios sociais, que têm um foco de não gerar esse ganho e apenas devolver aquele valor que foi investido. Então, você tem diferentes tipos de negócios que estão atuando para a solução de problemas sociais e você tem diferentes olhares para quem investe nisso, de como é que ele entende o que é impacto social. No nosso conceito, não é só atuar na base da pirâmide. A gente usa, para entender o problema social que o negócio está atuando, a gente usa as 9 dimensões do FIB, que é a felicidade interna bruta, usada no Butão, onde lá, naquele país, eles substituíram, em vez de medir o PIB, começaram a medir o FIB, que é a felicidade das pessoas, e ali tem 9 dimensões, que são as 9 dimensões que existem numa sociedade, e aí a gente usa ela para entender onde é que aquele negócio está. Você lembra quais são elas, Fernando, agora? Assim, a queima-roupa? Tem a questão de segurança, qualidade de vida, bem-estar, renda, padrão de vida. Enfim. Oi? Comunidade, interação comunitária, como é que você se sente naquela comunidade. Contempla mais intangíveis, né? Assim, não é só produto interno bruto, assim que você mede os bens e serviços produzidos naquele ano no país, enfim, é muito mais tangível. E a gente olha muito no conceito de que a nossa sociedade criou problemas socioambientais, então o modelo de negócios sociais também é uma forma de negócios regenerativos, né? Porque a gente negócios regenerativos, desculpa, eu adorei esse adjetivo. Todo mundo conhecia já esse termo? Que interessante, né? A gente criou problemas sociais ou ambientais, de violência, de resíduo, de poluição, de contaminação química, enfim, diversos problemas que não existiam. Que quem criou foi a gente, e a gente tem que começar também a criar negócios que vão atuar em cima desses problemas para que eles sejam resolvidos. Então, de alguma forma, esses negócios estão regenerando a nossa sociedade para que ela seja uma sociedade melhor. Eu acho muito bacana isso, é uma visão bem de futuro, né? Os negócios que serão capazes de regenerar, né? Porque a gente sempre associou o ato de empreender, né, os empresários, como vilões do meio ambiente, né, aqueles que buscavam só recursos e usavam a exaustão, né, e não aqueles que desenvolviam e respeitavam a comunidade, o meio ambiente, a sociedade, enfim. Né? E você disse que a educação, para você, foi um fator fundamental, aí serve no seu dia a dia, né, Fernando? Você comentou. Foi sim. Acho que ajudou muito, não só a formação acadêmica, assim, mas depois as outras complementações que eu fui tendo também, e aí em modelos menos convencionais de educação, na Schumacher College, o próprio conceito do Yunus, são lugares que eu tive ali a oportunidade de entender um pouco mais como empreender, né? Que é aquilo que até 2013 eu não entendia que eu ia atuar nisso. Mas qual que foi a sua compreensão? Divide com a gente o que você aprendeu lá. É um pouco mais de entender como desenhar um modelo de negócio, como testar, como dividir isso com as pessoas, como escutar para ir aprimorando esse modelo. Acho que envolve muito prática e ouvir. E acho que isso a gente devia aprender cada vez mais na nossa educação tão tradicional, até talvez antes das universidades, né?
E acho que colocar suas ideias em teste, é isso. Colocar a ideia em teste, praticar o que você tem vontade para conseguir aprender aquilo que você precisa, mas a partir dos seus interesses, a partir dos seus problemas e de coisas que você precisa resolver na prática. E hoje a gente tem um modelo educacional ainda ligado a estudar para passar na prova, e não para atuar, para resolver os desafios que a gente tem. Bacana. Bom, Davi, eu acho que vou lá com você agora e você vai falar aí da palavrinha da moda, né? Porque todo mundo só pensa em startup, só fala em startup, as grandes empresas com medo das startups, todo mundo querendo ter uma startup. Eu acho que seria bacana você definir o que é uma startup. Você tem contato com muitas startups lá de Israel, né? Que é considerada a Startup Nation. Aliás, esse livro é sensacional. Não sei se vocês já leram, assim, fico encantada. Já li 2, 3 vezes. Acho que sempre tem um aprendizado muito interessante ali, cultural, histórico, né, sobre como uma nação se torna uma nação empreendedora. O Davi deve ter, com certeza, lido também, né, Davi? E a gente falava das diferenças entre as startups fundadas por empreendedores brasileiros e as startups fundadas por empreendedores israelenses. Qual que é a definição de startup, né? E pequeno negócio e startup? O que se espera de uma startup? O que você faz ali também investindo? Você falou que coloca dinheiro, coloca conhecimento. Conta um pouco do seu trabalho para a gente. Bom, boa noite, primeiro. Eu diria o seguinte, né? Startup, o empreendedor de startup, ele está dando resposta a uma demanda, alguma coisa que existe, né? Uma necessidade que existe e que ela não é suprida pelo que existe em termos de tecnologia, né? Ou então, se o cara é muito brilhante, ele está criando uma demanda, uma necessidade que ninguém conhece ela, né? O smartphone é o melhor exemplo que a gente pode falar, né? Há 15 anos atrás, ninguém tinha smartphone porque não existia. Então, alguém muito genial criou esse conceito e hoje ninguém vive mais sem ele, né? Falando de startups de Israel, né? O que eu faço hoje, eu comecei há mais ou menos 8 anos atrás, né? Eu sou formado, né? Eu trabalhava em empresas, tal. Eu juntei um dinheiro e eu comecei a ficar, para usar um português claro, eu comecei a ficar meio de saco cheio de trabalhar para terceiros. Aí eu comecei a falar, olha, eu acho que eu consigo arriscar, né? Uma coisa importante para quem fala de startup, empreendedorismo, é arriscar. Não existe empreender sem arriscar, né? São palavras gêmeas, tá? Elas andam juntas. Então eu comecei com um primeiro negócio em mobilidade, né? Eu tenho origem judaica, eu morei em Israel. O Marcelo, que inclusive está aqui, ele estava envolvido nesse início, ele deve lembrar. Faz tempo que eu não via ele. Cadê o Marcelo? Está ali. Oi. Levanta aí, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Então, o negócio engrenou, né? Eu consegui deixar o negócio de pé, o que é muito difícil no Brasil. A gente, infelizmente, está num país que não é muito amigo de empreendedorismo, para não dizer que ele é hostil ao empreendedorismo, né? Juro alto, muita regulação. O Brasil é uma jabuticaba, tá? Então, tecnologias de fora não necessariamente vão funcionar aqui. Brasil é uma jabuticaba? Como assim? Jabuticaba é uma árvore que só existe no Brasil, né? Então, a gente fala que, quando você quer dizer que uma coisa só existe no Brasil, você fala que é jabuticaba. Ah, não conhecia. Tá? Interessante. Então, tecnologias que são boas lá fora, às vezes não são boas aqui, né? Bom, então, para encurtar a história, de alguma maneira eu comecei a criar um network em Israel. Eu vou para lá periodicamente. Acabei ficando amigo de gente que está no ecossistema, né? Que é uma palavra também da moda. Eu não gosto muito dela, mas eu vou usar. E aí a gente começou a investir em empresas lá. Então, coisas que aparecem, né? Tecnologias que aparecem lá, ideias boas, né? O Brasil é um mercado, apesar de tudo, atraente. Todo mundo quer estar aqui. É um país grande, é um país que todo mundo tem simpatia por ele. Mas não necessariamente as empresas, não só as israelenses, né? Qualquer empresa de fora, ela vê o Brasil com muito medo, né? Porque é instável, né? Por todos os aspectos que eu falei.
Então, eles querem estar aqui, mas eles não querem estar diretamente em muitos casos. Então, eu achei uma fórmula, né? Eu tive, felizmente, essa experiência boa. Eu consegui agrupar mais gente para investir dinheiro comigo. Então, minha estratégia mudou um pouco. Então, comecei a ir para Israel. Achava empresas que eu falava, olha, essa tecnologia aqui realmente é interessante. Empresas muito pequenas, né, num estágio incipiente ainda, sem receita em alguns casos. A gente entrava com dinheiro na empresa, né? Só que a gente oferecia uma coisa que um banco de investimento, um fundo de investimento, muitas vezes não oferece, que é conhecimento e é acesso a esse mercado, que é um mercado bom, né? Então, eu estou resumindo a história, é mais ou menos isso. Tá? Então, hoje, a gente já tem um número interessante de empresas. E por toda a sua experiência, Davi, assim, quando você ouve um empreendedor, né, acho que tem muita gente que quer empreender aqui, empreender na internet, né, e fazer uso da tecnologia, você consegue identificar ali no empreendedor aquele que tem mais chances de dar certo? Quais as características assim que você poderia mencionar que deveriam ser cultivadas pelas pessoas que querem empreender e ter as suas startups? É muito difícil generalizar, né? Mas uma coisa que eu posso dar certeza para quem quer ter uma startup, especialmente em tecnologia, é que você vai trabalhar muito, né? Não tem jeito. E indo um pouco, comparando as startups que eu vejo aqui com as startups que eu vejo lá, né? Eu vejo aqui no Brasil uma carência de core em tecnologia. Core quer dizer o seguinte, quem aqui usa o Waze, por exemplo? Vocês sabem que é uma tecnologia de Israel, o Waze, né? Então, qual foi o segredo do Waze? Foi criar uma tecnologia que era tão difícil de alguém copiar que valeu a pena comprarem eles. A Google foi lá e comprou eles. Sabe o que eu acho super interessante, né, você citando o caso do Waze também? Eu estava contando para o Davi que fui para lá, e aí eu conheci o Uri Levine, que é um empreendedor que criou o Waze, enfim, o investidor dele. E eles estavam contando que, quando eles começaram, quando eles tiveram essa ideia de desenhar ali, né, o Waze, que nem era o Waze naquela época, eles não estavam pensando em criar um aplicativo de trânsito que as pessoas fossem usar no mundo todo, né? Eles só queriam que as pessoas entendessem melhor os seus bairros. Assim, eles falaram, puxa, não é possível que tenha que pegar aquele guia, né, aquele calhamação, né, de ruas, né, que acho que as pessoas com mais de 30 aqui usaram. Sandra, isso é um aspecto importante para quem está fazendo uma empresa. É assim, ter a capacidade, às vezes, de jogar a toalha, falar, olha, o que eu criei é legal, mas não é o suficiente. Deixa eu repensar o que eu estou fazendo. Já aconteceu comigo isso. Tem uma evolução do produto, né? Não é aquilo que você cria. Você também concorda com isso, Fernando? Assim, que o que você cria no começo não necessariamente é aquilo que vai ser, no que o produto vai se transformar. Isso acontece com os negócios que você tem tido acesso, que você tem visto? Acho que totalmente, e você precisa criar para chegar naquele produto que é melhor, né? Então também não adianta você não criar e não colocar esse produto que às vezes é pior em prática, né, Davi? Porque você não vai chegar no produto melhor. Então você tem que ir fazer, ver que não dá certo, que não é aquele caminho, e aquilo vai gerar ideias e massa para você conseguir chegar num produto melhor. E ouvir feedback também, né? Assim, eu acho que assim, você tem que, às vezes, aceitar, assim, perder uma batalha não quer dizer que você perdeu a guerra. Às vezes você tem que buscar outro caminho, né? Por exemplo, a primeira empresa lá que eu fiz há vários anos atrás, eu imaginava que o público que ia comprar esse produto era um. Na verdade, é outro completamente diferente. Sabe? Depois de 6 meses eu percebi isso. Eu falei, nossa, que interessante, né? Eu acho que o empreendedor tem que ter essa capacidade de, não é jogar a toalha, talvez não seja o termo certo, mas é de pivotar, né? De ser muito rápido. Como a empresa é pequena, você consegue manobrar muito rápido. Você consegue tomar decisões muito rápido para mudar totalmente o que você está fazendo, né? Acertar o tom conforme a resposta do público. Estou vendo aqui que a Ravela está concordando. Assim, você também tem essa experiência nos negócios que você tem visto? É isso? Sim. E é um universo bem diferente, né, do universo das startups,
mas eu acho que essa flexibilidade, talvez seja a palavra, é super essencial. Assim. Eu lembro, quando eu fui estudar em Londres, a gente tinha mentoria, né, com os professores e tal, e aí eu lembro de sentar na sala da mentoria, uma das primeiras mentorias, e a minha mentora falar comigo, que era a diretora do curso, ela fala comigo, olha, você vai mudar a sua ideia. E eu, cabeça dura, né? Falei, não vou, eu já tenho certeza, eu já fiz aqui meus planejamentos, está tudo certo, sei exatamente onde eu quero chegar. Ela, não, você vai mudar. E, no final das contas, a espaçonave que eu tinha imaginado lá atrás era um espaço de coworking. Hoje em dia, não é isso que a espaçonave é, mas os valores que eu queria que, de alguma forma, o porquê daquela empresa existir eles são os mesmos, né? Que é a importância da comunidade, do valor de ajudar as pessoas a realizarem coisas. Tudo aquilo está presente, da rede, mas está presente com um outro formato. No meu caso, é batata. Assim, eu mudei um pouco depois. Ah, que interessante. Agora, você falou numa palavra-chave aí que eu sei que o Thiago entende tudo, né, de comunidade. Assim, como que é ali com os negócios que você convive, Thiago, assim, das pessoas, elas pensam que sonho que elas têm quando elas fundam, né, quando elas chegam para o negócio para você, elas querem o quê com as ideias delas? Então, faço parte de uma geração que tirou a minha comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas culturais. É essa geração que eu faço parte e é essa geração que aprendeu a amar o caos, aprendeu a amar a enchente, aprendeu a amar a violência, porque a gente já não vai voltar para a nossa terrinha, a gente não vai voltar para João Pessoa, né, Kaique? Como o meu irmão ali, ó. Meu irmão, como que é o nome dele? Kaique. Oi, Kaique, boa noite. Tudo bom? A gente não vai voltar para João Pessoa, da onde a minha avó nasceu. Tem 93 anos. Nós ostenta roupa e ela ostenta idade. Ela tem 93 anos. Só falta 7 para ela fazer 100. 94. Certo? E o sonho das pessoas é melhorar a comunidade delas, porque a gente já não vai voltar para João Pessoa. Eu não vou voltar para o Paraná, da onde a minha mãe veio. Eu estou ali. Então, elas pensam em melhorar a vida das pessoas que estão no entorno. Melhorar a sua comunidade, porque a gente busca isso, né? Mas tem muita gente que pensa assim, vou abrir um negócio e eu vou ficar rico com aquilo. Como que é? Com o nosso trabalho, a gente vem mudando esse conceito de ficar rico, né? Eu, por exemplo, tomei a decisão a partir da visão da economia solidária, onde a gente tem que focar nas pessoas, no desenvolvimento local. Quando eu comecei o Banco União Sampaio, em 2009, eu tinha 20 anos, a última escola foi construída em 1989, quando eu nasci. Com o trabalho do Banco Comunitário, quando a reportagem ia lá filmar o seu Silvestre, que é o dono do açougue que aceita a nossa moeda, ele colocava as questões comunitárias dele na entrevista. E, infelizmente, o nosso país é pautado pela mídia, a gente usava isso a nosso favor, falando da falta de escola, falando do saneamento básico, falando de coisas estruturantes da nossa comunidade. Então, hoje, a partir do nosso trabalho, a partir da assessoria de imprensa que a gente faz, a partir das pontes que a gente realiza, né? Porque a gente está dentro da mesma cidade. Lógico, eu moro num país chamado favela, que é um país, que é um lugar de 2 mil pessoas. Mas a gente está na mesma cidade, né? A gente vive as mesmas coisas. Agora, Thiago, só para entender melhor, quando você fala, eu sou de uma geração que aprendeu a amar a violência, né? Acho que ninguém ama violência, né? Assim, não é amável a violência. O que eu estou interpretando, aí você me corrija se eu estiver errada, é de aceitar a realidade em que você está inserido e transformá-la. É isso? De fazer uma alquimia ali transformar aquela violência em criatividade, enfim, resistência. Exatamente. A gente vive um extermínio da juventude negra e pobre nas periferias de São Paulo, né? A gente vive um verdadeiro extermínio dessa juventude denunciada até pela Anistia Internacional, né? Vários órgãos aí que e você falar para uma mãe que perdeu seu filho vítima da violência policial, muitas mães têm que voltar para o mercado de trabalho, porque ela tinha ali
3, 4 filhos, que estava trabalhando, perdeu 2, e ela tem que voltar para o mercado de trabalho. E a conexão que essa mãe faz com outras mães que tiveram a mesma vivência, e não são poucas, são muitas, né? São muitas mães, né, que passaram por isso, acabam se recriando a partir dessa juventude. O nosso trabalho é um trabalho intergeracional. O nosso trabalho, a minha mãe trabalha comigo. Minha mãe faz a comida da galera toda que trabalha no nosso festival, o Festival Percurso, que a gente faz lá na Zona Sul. Então, hoje, a gente tem um trabalho intergeracional, onde a gente compreendeu essa problemática social. O extrato do que gera o capitalismo está lá, ó, do outro lado da ponte. Entendeu? Essas pessoas que atravessam todo lado para vir aqui, as pessoas que construíram esse prédio aqui estão lá, que pintaram, o melhor pintor daqui está lá com a gente, né? E hoje ele tem a possibilidade, a partir... Eu tenho meus clientes personalité também dentro do banco, certo? Eu tenho meu personalité. Olha, para você ver que o negócio é tão doido que o pessoal fala que você tem um nome sujo. É muito forte isso. Você chegar numa pessoa e falar, você tem um nome sujo, porque ela não pagou, né? E a pessoa tem um nome sujo, mas ela tem uma contribuição na comunidade. Ela participou dos primeiros mutirões na comunidade, porque a gênese da economia solidária está na periferia. Eu acho muito interessante tudo que o Tiago está falando, gente. Embora, né, nós tenhamos aqui, como vocês tenham percebido, convidados, né, com visões com experiências bastante distintas, né? E aí, se você coloca numa ponta, né, o Tiago com o repertório que ele tem, na outra ponta lá o Fernando e o Davi, aqui do meu lado a Rafaela, né, parece que, né, são países distintos, mas eu consigo identificar aí um denominador comum que eu vejo muito nos empreendedores, na audiência também da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é ter uma mentalidade voltada para a solução de problemas, né? Acho que vocês falaram nisso, né? Davi falou nisso, né? De startup, né? Aquele que consegue identificar um problema e aí propor uma solução para ele, que, né, não deixa de ser o que todos aqui têm feito, né? Eu queria convidá-los agora a entrar também nessa conversa, dúvidas, para a gente responder as dúvidas, as perguntas de vocês, por favor. Só deixa eu responder a pergunta que eu não respondi, sobre educação, né? Ah, claro. Como é o seu nome? Desculpa. Oi? A Rafaela. O que a Rafaela falou, eu concordo. Você tem vários níveis de empreendedorismo. Tá? Todos com o mesmo valor, na minha opinião, na essência. Tá? Dentro do que o Tiago falou, tem empreendedorismo que o fato de você ter uma educação formal vai te ajudar muito. É o meu caso. Tá? Se eu não falasse hebraico, eu não conseguiria fazer o trabalho como eu faço. Tá? Tem outras categorias que, de verdade, eu acho que é muito mais o perfil da pessoa, a raça dela, a garra dela, que vai determinar se ela vai se dar bem ou não. Tá? Mas educação sempre, nunca é demais, né? Meu avô era professor, então eu tenho essa cultura de que educação é uma das poucas coisas que ninguém consegue tomar de você, né? Você tem uma pessoa muito rica, ela tem lá uma fortuna, ela tem lá um quadro, um carro, pode vir um governo e tomar tudo. Não é? Então, só que ela... Aquilo que você aprendeu, você guarda e carrega para a vida. O capital de conhecimento, ele permanece, né? Então, educação nunca é demais. E, falando de startup, é fundamental falar pelo menos mais um idioma, no caso inglês, ou outros que você possa ter identidade, porque você é neto de italiano, neto de espanhol, sei lá, né? Ou idiomas que você tem afinidade, né? Por quê? Porque o mundo da tecnologia, o mundo da startup, né, ele é muito direcionado à tecnologia, e ele é um mundo que pensa global. O mundo de tecnologia, ele é global. Então, necessariamente, você tem que interagir com desenvolvedores de fora, né? Mesmo que você esteja fazendo um produto voltado para o mercado brasileiro, né? Se você quer desenvolver uma determinada função numa plataforma, necessariamente a documentação dela não será em português. A documentação original dela não é em português. Todas as plataformas de desenvolvimento são em inglês. Então,
Hoje está muito fácil de conseguir esse tipo de conhecimento, né? Eu me formei em 2001, né? Então, na época que eu me formei, já tinha internet, mas você não tinha tanta disponibilidade de informação na rede, né? Então, hoje, se você quer informação, você tem lá na rede. Você não precisa mais estar numa sala de aula para aprender coisas, né? Se você tem curiosidade e vontade, você pode fazer um curso da Harvard do quarto da sua casa. Existem muitas universidades que têm aberto aí suas plataformas, né? Estou lembrando, com a fala do Davi também, de um outro livro que foi lançado agora no final de 2016, se chama A Quarta Revolução Industrial, onde o Klaus Schwab, ali, que criou, né, o Fórum Econômico Mundial, fala muito sobre os novos paradigmas realmente de trabalho, né, e de como a questão da língua, da questão da ausência de fronteiras, né, que foi proporcionada pela internet, ali ela democratiza o conhecimento e que o mundo vai ser dividido entre as pessoas que têm conhecimento digital e as pessoas que não têm conhecimento digital, e que é necessário buscar cada vez mais esse conhecimento, sobretudo aí as meninas, né, que ainda são a minoria nas carreiras de ciências e tecnologia, e não achar que, por conta de ter feito uma faculdade, a Rafaela me falava aqui que é formada em jornalismo também, né, Rafaela? E aí, sua formação como jornalista acabou se dissolvendo, às vezes, hoje deve te servir para outras coisas, mas não necessariamente você se tornou uma jornalista, né? Assim, de que existe uma fluidez, né, ali nesses conhecimentos. E, às vezes, uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento formal, ela vai produzir ali um conhecimento tão valoroso quanto aquela pessoa que fez carreira dentro da universidade. Então, a gente está assistindo aí realmente uma quebra de paradigmas.